É possível fazer um narcisista entrar em pânico, fazer um narcisista ficar totalmente desestruturado psiquicamente? É possível. Se você quiser saber sobre o tema em questão, o tema que eu vou abordar hoje, espere o sinal da vinheta. É possível um narcisista entrar em pânico? Sim, é possível sim. Interessante que a função do narcisista, na verdade, é entrar na sua mente, manipular as suas vontades para benefício próprio e para depois descartá-lo. E depois chamar a pessoa novamente até usurpar todas as suas forças. Ou seja, a pessoa, né, é um boneco na sua mão, do qual que ele utiliza, né, processos de manipulação chamado de gaslight. Né? O gaslight seria colocar a própria crença da pessoa em dúvida. Né? Ele tenta expor essa pessoa como se estivesse totalmente equivocada e ele, o narcisista, é que tem todas as razões e todos os motivos para poder lhe subjugar ou até lhe magoar, seja homem ou mulher. Mas o interessante é que sim, o narcisista ele fica totalmente debilitado, né? Na verdade, porque é um transtorno de personalidade, ou seja, faz parte do seu caráter. Porque ele é uma pessoa ressentida, ele é uma pessoa invejosa, ele é uma pessoa que tem senso de grandeza. Então, com isso, ele sempre procura aprovação, né? E os métodos, por exemplo, para, na verdade, abatê-lo, né, vamos dizer assim, não verificamos isso como se fosse um jogo de forças entre o empata e o narcisista para ver quem é que ganha, mas sim um modo de se preservar, tá? Então, você afrontando o narcisista, você se preserva. E quais são essas três características? A primeira é que quando o narcisista ele sofre a indiferença, ou seja, quando ele tem a sua, quando ele tem na verdade o seu ego, né, totalmente ferido. O interessante é que quando alguém ignora o narcisista, não por lhe dar atenção, ele se sente totalmente desprezado, né? Então, o narcisista, na maioria das vezes, ele não sabe lidar com a sensação de ser o centro das atenções, né? Ou seja, ele é a sua primeira atitude na verdade, quando uma pessoa é totalmente indiferente, ele se sente totalmente desorientado, porque o narcisista ele não tem um norte, tá? Ele precisa das pessoas para se nortear. Então, quando essas pessoas, por exemplo, lhe dão um certo desprezo, né? Ou quando lhe tratam com indiferença, ele tem o seu ego totalmente ferido. Então, ele perde o norte. Então, ele vai procurar outra pessoa que lhe dê atenção. E isso verificamos que essa pessoa pode tanto dar atenção como dando o carinho, né? Ou então quando está lhe dando raiva, né? Porque não importa por narcisista, ele tem que ser o centro das atenções. Se a pessoa lhe der carinho ou se a pessoa lhe der raiva, ele se sente bem, porque ele se sente o centro das atenções. Então, ele tem essa capacidade de manipular a pessoa. Então, quando a pessoa lhe dá, na verdade, esse desprezo e essa indiferença, isso machuca muito o seu ego e ele fica totalmente desnorteado. A segunda, né, característica seria a confrontação direta, né? Ou seja, impor limites. Interessante que narcisistas, né, eles têm uma necessidade muito grande de controle e de poder. Interessante que quando eles são totalmente confrontados, né, de frente, eles entram em um modo de defesa. Então eles agem, por exemplo, através de teatros, através de vitimismo, tá? E através até mesmo de acusação. Então,
o maior método, na verdade, que quando o narcisista ele mostra para o outro uma coisa que ele totalmente não é, porque a sua característica é totalmente encantar as pessoas, é você o desencantar, ou seja, mostrando a sua hipocrisia, na verdade. Interessante que você mostrando a sua hipocrisia, mas você fala totalmente com indiferença, não levado pelo sentimento de raiva. Você fala com firmeza, né, acerca da sua hipocrisia, na verdade, e você lhe trata totalmente com indiferença. Mas o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer, na verdade, espernear, gritar, entendeu? E depois se fazer de vítima, para depois lhe reconquistar. Ele não se sente bem quando é totalmente confrontado, né, confrontado na verdade, e cai às suas máscaras, porque o narcisista ele age principalmente como uma criança querendo atenção e validação. Então, quando você mostra na verdade, né, a sua hipocrisia, quando a sua máscara social cai, na verdade, ele se mostra como realmente é para as pessoas. Mas depois de algum tempo, ele sempre vai voltar atrás. Poxa, não foi isso que eu quis dizer, não foi aquela atitude que eu queria tomar. Então ele vai fazendo uma espécie de Hoover, né? Então, a segunda característica é essa confrontação direta, né? A terceira também, que está também nesse pacote, vamos dizer assim, a desvalorização pública. Então, não adianta você, por exemplo, discutir com um narcisista, não adianta você tentar convencê-lo. Na verdade, quando ele estiver num grupo de pessoas satélites, na verdade, que tenta angariar para o seu curso, você o desvalorizar na frente das outras pessoas. Por quê? Porque o narcisista ele tem uma sensação de ego muito autoinflado acerca de si, né? Ou seja, quando você mostra para as outras pessoas que ele não é aquilo que tenta mostrar, na verdade, na frente das outras pessoas, ele vai se mostrar uma outro tipo de pessoa, ou ele vai ficar totalmente bufante, ou totalmente irritado, ou totalmente fechado. Alguns, por exemplo, não se controlam e começam a fazer aquele teatro justificando, na verdade, a sua atitude né, pueril referente ao outro. Então, verificamos que ele sempre se acha o centro das atenções, até mesmo sendo vítima. Então, com isso, o narcisista ele sempre vai reagir de que maneira? Ele vai agir sempre com raiva, com vergonha e de desacreditar da fonte. Então, quando você se confrontar, na verdade, com um narcisista, você toma esse tipo de atitude, né? Você, por exemplo, fere o ego dele com a indiferença, né? A confrontação direta. E essa confrontação direta, né? É quando ele estiver com outras pessoas, né? Então, isso você fazendo essa atitude e mantendo distância dele, isso vai deixar ele muito mais corroendo de raiva, querendo, né, destruir. E tem que se tomar muito cuidado, porque narcisista muitas vezes ele é vingativo. Tem alguns que apenas elucubram em fazer o mal, mas tem um narcisista maligno que faz, né? Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Quando se confrontar com esse tipo de pessoa e tomar esses tipos de atitude e manter o mais distante possível, quebrando todos os vínculos e todos os contatos. Se for alguém, né, referente ao meio, você faz um método da pedra cinza, que também faz parte também, né, desses três itens que eu falei. Você fala somente o necessário, né, dá atenção somente a algo prático, não mostrar nenhum sinal afetivo e, na verdade, o desacreditá-lo constantemente. Mas o melhor mesmo é você, após fazer isso, né, você quebrar todo o vínculo e viver a sua vida. Porque o narcisista ele não suporta quando uma pessoa vive muito bem praticamente sem ele. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha e ajude o nosso pequeno trabalho. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.